De acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos reguladores e burocratas contemporâneos, parece que todos nós, que viemos ao mundo nas décadas de 60, 70 e início dos anos 80, deveríamos ter desaparecido há muito tempo. Afinal, nossas camas de bebê eram frequentemente pintadas com cores vibrantes, utilizando tintas à base de chumbo, que hoje sabemos serem extremamente prejudiciais à saúde. Naquela época, era comum que as crianças mordessem brinquedos e objetos do dia a dia, sem a preocupação com os efeitos nocivos que isso poderia ter. Além disso, a segurança em casa era praticamente uma ideia estranha. Não existiam frascos de medicamentos com tampas que impedissem o acesso das crianças, nem fechaduras em armários perigosos. Brincar com panelas na cozinha era uma atividade comum e divertida, e andar de bicicleta era uma aventura sem preocupações, pois não havia capacetes, joelheiras ou cotoveleiras. É curioso pensar que, em vez de nos ferirmos, muitas vezes éramos tratados com mertiolate, que ardia muito mais do que qualquer ácido. Quando se tratava de viagens de carro, a realidade era ainda mais surpreendente. Andávamos sem cintos de segurança ou airbags, e ocupar o banco da frente era considerado um prêmio. A água que bebíamos vinha diretamente da mangueira do jardim, e engarrafada era algo que nem existia. A alimentação também era diferente. Devorávamos batatas fritas, pão com manteiga e outros alimentos pouco saudáveis. Mas, ainda assim, não tínhamos problemas com peso, pois estávamos sempre correndo e brincando com nossos amigos na rua. Partilhar garrafas e copos com colegas não era motivo para preocupação. E, de fato, nunca ouvimos falar de doenças graves decorrentes disso. Passávamos horas construindo carrinhos de rolimã, descendo colinas a toda velocidade, muitas vezes sem nem pensar em um freio adequado. Era uma época em que a liberdade estava nas pequenas coisas, como sair de casa pela manhã e brincar até o sol se pôr, sem que ninguém se preocupasse em nos vigiar. Os passatempos eram simples e ainda assim, incrivelmente divertidos. Não havia PlayStation, Xbox ou outros consoles de videogame, e as opções de entretenimento se limitavam a alguns canais de televisão, talvez um filme no videocassete. A ideia de home cinema era apenas um sonho distante, e celulares e computadores eram praticamente inimagináveis. O chat na internet era uma novidade que sequer existia, e a TV pegava no máximo algumas poucas emissoras. A vida era mais descontraída, e a conexão social se dava de forma real, cara a cara. O tempo que passávamos juntos nas ruas, jogando bola ou apenas conversando, criava laços que muitos de nós ainda mantemos até hoje. Era uma época em que a criatividade e a imaginação eram estimuladas, pois não havia tantos gadgets para distrair as crianças. As brincadeiras eram inventadas no momento, e o céu era o limite. O que podemos aprender com essa reflexão sobre o passado? Talvez que a vida não precisa ser cercada de regras e restrições para que possamos crescer de forma saudável e feliz. A liberdade que tínhamos nos ensinou a ser resilientes e a lidar com os desafios de maneira mais natural. Aprendemos a importância de brincar ao ar livre, a explorar o mundo e a desenvolver habilidades sociais que hoje são tão raras. Com o tempo, a sociedade passou a adotar uma abordagem mais cautelosa em relação à infância, enfatizando a segurança e a proteção. Embora isso seja compreensível, é fundamental encontrar um equilíbrio entre proteção e liberdade, permitindo que as crianças tenham experiências que as preparem para a vida. A interação com o mundo real e a capacidade de se arriscar são componentes essenciais do crescimento. Por fim, ao olharmos para nossas infâncias, somos lembrados de que, apesar dos riscos, muitas vezes nos tornamos adultos saudáveis e felizes. A vida não é isenta de perigos, mas é a maneira como lidamos com esses desafios e as experiências que vivemos que realmente nos moldam. Portanto, ao refletirmos sobre o passado, devemos valorizar a simplicidade e a liberdade que moldaram nossa geração, enquanto buscamos criar um futuro igualmente rico em experiências significativas para as novas gerações. Globo, SBT e Manchete tínhamos amigos e, para vê-los era só ir pra rua, caíamos de muros e de árvores nus. Cortável dos vizinhos fugíamos e tínhamos mesmo medo de sermos apanhados. Tudo isso sem ninguém processar ninguém. Íamos a pé para a casa dos amigos.
Acreditem ou não, íamos a pé para a escola, não esperávamos que a mamãe e o papai nos levassem, criávamos jogos com simples paus e bolas, se infringem a lei. Era impensável os nossos pais no safari. Eles estavam era do lado da lei. Esta geração produziu os melhores inventores. E desenrascado de sempre, os últimos 50 anos tem sido uma explosão de inovação e ideias novas. Tínhamos liberdade, fracasso, sucesso e responsabilidade. Aprendemos a lidar com tudo e você és um deles. Parabéns, passa essa mensagem a outras pessoas que tiveram sorte de crescer como verdadeiras crianças. Para todos os outros que não têm a idade suficiente, pensei que gostariam de ouvir essa mensagem. Isto, meus amigos, é surpreendentemente medonho e talvez ponha um sorriso no seu lábio. A maioria dos estudantes que estão hoje nas universidades e nasceram em 1986 ou depois chamam-se jovens. Pode ter certeza que eles nunca ouviram o Ardeu Olds. Para eles sempre houve uma só Alemanha e um só Vietnã. O HIV sempre existiu, os CDs sempre existiram, o Michael Jackson sempre foi branco para eles, o John Trava sempre foi redondo e não consegue imaginar que aquele gordo foi um deus da dança. Acreditam que a Missão Impossível e as Panteras são filmes da atualidade. Não conseguem imaginar a vida sem computadores. Não acreditam que houve televisão preto e branco e quem tinha era rico. Agora vamos ver se estamos ficando velhos. Você pelo menos se identificou com alguma coisa que eu falei nessa mensagem hoje. Precisa dormir mais depois de uma noitada. Os teus amigos estão todos casados. Se surpreende ao ver crianças tão à vontade com os computadores. Vem cá, você se lembra da novela Dancing Day? Encontra amigos e fala dos bons e velhos tempos. Você vai encaminhar essa mensagem para outros amigos porque acha que eles vão gostar? Se a resposta é com certeza para a maioria dessas perguntas é: meu amigo, estamos ficando velhos, mas pode ter certeza que tivemos uma infância